Vamos lá para a análise desse domingão, tá? Que teremos Corinthians e Bragantino, Cruzeiro e Grêmio, Fortaleza e Ceará. E com dois jogos adiados, né? O Fluminense contra o Mirassol e o Palmeiras contra o Santos. O clássico que teríamos foi adiado esses jogos. Sabe lá quando é que vai acontecer. Mas nós temos bons jogos para trabalhar hoje. Além disso, tem Série B e MLS que eu quero comentar com vocês. E também Chelsea contra o PSG. No caso do Chelsea contra o PSG, eu já lancei o vídeo, né, com análise exclusiva e específica somente desse jogo, bem detalhado, mostrando como é que eu acredito que vai ser esse jogo do Chelsea contra o PSG, mostrando também algumas apostas que eu gosto de fazer no mercados alternativos, escanteios, gols, jogadores, né? Também, obviamente, a gente sabe quem é o favorito e quem eu acredito que deve vencer, mas tem boas apostas para esse jogo que não acho que vai ser tão fácil assim não, tá? Mas óbvio que a gente tem um favorito que é o PSG. Assista esse vídeo que tá bem legal, tá? Um vídeo até curto, ficou de 8, 10 minutos, mas bem detalhado mesmo e com várias oportunidades que eu compartilhei com vocês nesse vídeo. Várias mesmo, tá? Então assiste porque vale muito a pena, sendo bem sério para vocês. Aqui eu vou focar no Brasileirão, Série A, Série B e também o jogo da MLS, beleza? Já se inscreve, já curte o vídeo e se inscreve também no evento que eu vou fazer, Viver do Esportivo, onde eu vou te ensinar, te mostrar como você fazer essas análises, como você ter um método, como você ter gestão, como você ter controle emocional para ser lucrativo. E eu tô falando aqui, mas eu faço, tá? É o que eu fiz, é o que eu faço. Nesses 2 anos e meio aí, nos últimos 2 anos e meio, cara, foram quase 400 mil faturados, tá? E tudo comprovado, tudo enviado no Clube dos 5%, onde as pessoas tiveram acesso. Então, eu vou te mostrar como é que faz, porque hoje nesse mundo aqui de YouTube, de rede social, de Instagram, você está sendo bombardeado o tempo todo por apostas, por bingo, só que ninguém te mostra como faz, ninguém te mostra o porquê faz, simplesmente só vai compartilhando e você vai colocando 10 reais numa aposta de um, 10 reais na aposta de outro, como você vai ver, você perdeu ali no mês 200, 300, 500 reais. Então, a ideia com esse evento, que é de graça, mas você precisa se inscrever para poder participar, é te mostrar esse caminho, te passar essa ideia, tá? Então vale muito a pena participar. O link tá aqui na descrição, se inscreve agora. Vamos lá, falar de Corinthians e Bragantino. Cara, o Corinthians não vai ter um jogo tão fácil assim não, tá? Eles se enfrentaram pelo Paulistão, o Corinthians venceu, né, nas quartas de finais, e aí depois enfrentou o Santos, depois enfrentou o Palmeiras e o Corinthians foi campeão do Campeonato Paulista. Mas esse Brasileirão do Corinthians não é um Brasileirão tão bom assim, né? O Corinthians está aqui na 10ª colocação, todo mundo aguardava um Corinthians melhor no Brasileirão. São 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O que assusta muito, né, desse Corinthians é a defesa. Cara, são 15 gols sofridos em 12 jogos. A defesa do Corinthians está bem abaixo, é uma defesa que sofre muitos gols. E o Bragantino tem tido um ataque muito bom, né? O Bragantino tem 14 gols em 12 jogos, ou seja, tem mais gols do que jogos, né? Uma média muito boa de gols marcados. Então é o terceiro colocado, com totais méritos. Surpreendente, eu não esperava o Bragantino estar nessa posição, pelas perdas que teve e reformulação do time, mas vai ser um adversário muito duro para o Corinthians, tá? Aqui eu gosto de explorar alguns mercados. O primeiro mercado que eu quero compartilhar para vocês eu vejo um jogo equilibrado. E por ver um jogo muito equilibrado, o handicap para o Bragantino positivo, que está pagando 3,70 o Bragantino, o handicap mais 1,5 eu vejo como uma boa para você combinar em uma dupla, tá? Então o handicap mais 1,5 Bragantino, para o Bragantino não perder por 2 gols, ele pode até perder por 1 gol, por 2 gols é head, mas perder por 1 gol a gente vence, tá? Eu gosto dessa odds para combinar em uma dupla, porque eu vejo o jogo bem equilibrado e não me surpreende se o Bragantino vencer esse jogo, tá? Outro mercado que eu gosto bastante aqui é do mercado de gols. Como eu falei, os jogos do Corinthians têm sido jogos com gols, tá? É um time que tem uma defesa frágil. E nos jogos que a gente viu, entre eles, geralmente a gente tem jogos com pelo menos 2 gols, né? Então esse over 1,5, mais de 1,5 é algo que eu gosto bastante. Pegando aqui os últimos jogos do Corinthians, a gente teve um 0 a 0 contra o Atlético Mineiro, teve um 0 a 0 contra o Vitória e um 1 a 1 contra o Grêmio, né? Na maioria dos jogos em casa do Corinthians, eles conseguem marcar gols, na maioria dos jogos. Não marcou contra o Vitória, foi um jogo até horrível, mas o Corinthians era para ter vencido. Mas marcou contra o Santos, marcou contra o América de Cali, marcou aqui contra o Internacional, 4 gols. Né? É um time até que tem um ataque bom, né? Com a perda de Roberto cai bastante, mas aqui vai ter disponível o Garro, o Depay, né? Então acredito que até a força ofensiva do Corinthians é muito boa.
O Bragantino, os jogos do Bragantino têm sido jogos com gols e o ataque tem sido muito bom. Perdeu para o Bahia por 3-0, mas venceu para o Vasco por 2-0. Aí teve 1-0 contra o Juventude, 6-0 contra o Criciúma, né, pela Copa do Brasil. Perdeu para o Palmeiras de 2-1, 1-1 contra o Grêmio, 1-0 contra o Mirassol, 1-0 contra o Criciúma, pela Copa do Brasil, 2-1 contra o Santos, 1-0 contra o Cruzeiro. O Bragantino, como eu falei, tem um ataque muito bom. Pelo momento dos dois times, eu sei que teve essa parada, teve esse gap, mas pelo que a gente viu dos dois times até aqui, eu vejo um jogo favorável para isso, né? Para gols, para pelo menos 2 gols, então eu gosto do over 1,5, mas a melhor aposta para esse jogo para mim é utilizar o handicap mais 1,5 Bragantino em alguma dupla, tá? É isso que dá para trabalhar nesse jogo. O Cruzeiro contra o Grêmio, o Grêmio que, cara, vou ser sincero para vocês, começou a temporada do Grêmio, né? E aí eu fui analisar o Grêmio, fui assistir os jogos do Grêmio. Meu irmão, quando eu parei para analisar o Grêmio no início do ano, né, com o estadual, eu disse, meu irmão, eu não conhecia metade dos jogadores do Grêmio. É impressionante. A Muzu. Meu irmão, é tanto jogador que eu não conhecia. Aí vim conhecer por conta dos estaduais. Também a gente já está no início bom aí de Brasileirão com 12 rodadas, né? E o Cruzeiro é um dos times que vai brigar pelo título. Em termos de elenco, em termos de nome, a gente não tem dúvidas que o Cruzeiro é um dos melhores times do Brasil nessa temporada. Investiu muito dinheiro, contratou muita gente, mas precisava de um comando, né? E o Leonardo Jardim, que chegou, já se mostrou ser um técnico muito bom. Não é à toa que ele fez o que fez no Mônaco, na época do Mônaco. É um técnico experiente, é um técnico muito bom. O Cruzeiro, nesse Brasileirão, inclusive, teve grandes vitórias contra o Flamengo, né? Teve vitórias contra o Palmeiras, 2 times que vão sempre estar brigando pelo título. E hoje o Cruzeiro, né? Eu estou gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo do Flamengo e São Paulo, o Cruzeiro está empatado com o número de pontos do Flamengo, aqui com 24 pontos. Óbvio que o Flamengo tem um jogo a menos, né? E o Palmeiras também, mas o Cruzeiro está dividindo aqui a liderança com o Flamengo, né? Com 24 pontos. O Grêmio está aqui na 11ª colocação e também, assim como o Corinthians, tem grandes problemas defensivos. Tomou 15 gols em 12 jogos. 15 gols em 12 jogos. Um grande problema do Grêmio é a fase defensiva. E para segurar esse ataque do Cruzeiro vai ser muito difícil, ainda mais o Cruzeiro jogando em casa, né? Com o apoio da torcida. O Caio Jorge está numa fase iluminada, né? Antes da parada vinha fazendo muitos gols, é um dos artilheiros do Brasileirão. Então é muito difícil para parar, né, esse ataque do Cruzeiro. Para esse jogo aqui, eu gosto de olhar para o cenário do empate anula Cruzeiro. Como eu falei no vídeo de ontem, no sábado, né, até no jogo do Internacional, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa volta, porque essa parada pode ser muito bom para alguns times, mas pode ser muito ruim também, porque pode ter diminuído ali aquele ritmo, aquela sequência, aquele momento que estava sendo criado. E no futebol, velho, nas apostas, no futebol a gente tem que olhar muito o momento, tá? Eu sempre digo, velho, você pode ter até um time melhor do que o outro, mas talvez esse time que tem um elenco melhor, o momento não tá bom. Então aí você não aposta. Então no futebol a gente tem que olhar bastante, né, também, além do elenco, além da qualidade, tem que olhar o momento, tem que olhar o momento dos times. E o momento aqui é do Cruzeiro, tá? O momento aqui é do Cruzeiro. Então eu gosto do empate anula, porque teve essa parada. E outro mercado que eu gosto também é o mercado de escanteios, para o Cruzeiro ter mais cantos no jogo do que o adversário. Em 70% dos jogos em casa, o Cruzeiro teve mais cantos do que o adversário. O Cruzeiro tem uma média de 7 cantos por jogo, tá? Uma média alta, uma das melhores médias de escanteios por jogo. E nesse confronto eu vejo um Grêmio jogando de forma reativa e o Cruzeiro tomando as iniciativas e o Grêmio contra-atacando. Acredito que esse vai ser o cenário, a não ser que o Cruzeiro faça um gol logo cedo, nos primeiros minutos. Aí realmente complica, tá? Então, para o Cruzeiro ter mais cantos também é uma boa, eu gosto bastante dessa cotação. E o Fortaleza vai enfrentar o Ceará, um clássico que teremos, e nos últimos confrontos o Ceará tem levado a melhor, né? Teve um empate aqui no Campeonato Cearense por 1-1, teve esse 1-0, o Ceará foi campeão, né, do Campeonato Cearense. A gente pega os últimos jogos, velho, ó, Ceará empate, Ceará venceu, empate, Ceará venceu, empate, Fortaleza venceu. A última vitória do Fortaleza contra o Ceará foi lá em 2023, ou seja, de 2024 para cá, o Fortaleza não consegue vencer o Ceará. Impressionante, né, velho? Impressionante. O que sempre se destaca aqui é o jogo duro que sempre é Fortaleza e Ceará. Sempre é um jogo duro, sempre é um jogo complicado, tá? Porque é um clássico.
O Fortaleza até tem um time melhor, até fez uma boa partida na Copa do Nordeste agora contra o Bahia. O Fortaleza fez uma boa partida, velho. Teve um pênalti que pra mim foi um pênalti justo, marcado, tá? Os jogadores de Fortaleza reclamaram bastante, mas pra mim foi um pênalti que foi pênalti mesmo. E depois teve uma falha, um frango do João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Mas você pega, o Bahia ganhou por 2-1 o jogo, mas você pega o jogo em si, foi um jogo muito equilibrado, tá? O João Ricardo fez boas defesas, mas o Fortaleza também criou muitas oportunidades. Então, assim, essa parada eu acredito que vai ser muito bom para o Vojvoda, acredito que vai ser muito bom para o Fortaleza. Eu vejo o Fortaleza com um time melhor do que o do Ceará, tá? Mas sempre quando eles se enfrentam, o jogo é bem equilibrado. E o momento do Ceará antes da parada era melhor do que o do Fortaleza. Não é à toa que o Ceará, surpreendentemente, está aqui na 12ª colocação. Para mim, era um dos times que ia brigar para cair e deve ter essa briga, né? Mas vem de 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E o Fortaleza começou muito mal, com 6 derrotas, 4 empates e 2 vitórias. Então, o momento do Ceará é melhor, né? Apesar de eu achar o time do Fortaleza melhor, mas eu vejo o jogo truncado. Dito isso, a odd está 3,50 para o Ceará. O que é que eu gosto de trabalhar aqui também? O handicap asiático mais 1 do Ceará. Onde se o Ceará perder o jogo por 1 gol, a aposta é reembolsada. Se o Ceará empatar ou vencer é green. Se o Ceará perder por 2 gols, a gente toma red. Então o red só é se o Ceará perder por 2 gols. Para combinar em uma dupla, esse handicap mais 1, eu vejo com bons olhos, eu vejo como uma boa, tá? Na Série B nós temos Chapecoense contra o Remo, né? Um jogo muito bom, 2 times que estão brigando pelo acesso, brigando para subir de divisão. Uma das coisas que eu quero destacar aqui é o ataque da Chapecoense, que tem 19 gols marcados em 15 jogos. Está entre os melhores, né, ataques da competição, junto com o Goiás, junto com o Avaí, junto com o Atlético Paranaense, né? A Chapecoense tem ali os melhores ataques junto com eles. Vai jogar em casa, vem de um grande jogo, de uma grande vitória fora de casa. Acredito que pelo menos um gol a Chapecoense marque. Então o gol da Chapecoense, para mim, é uma boa. E o Criciúma vai enfrentar a Ferroviária, né? E também é um time que ataca muito, que tem um dos melhores ataques com 17 gols, mas defensivamente é muito ruim, né? Não dá para confiar no Criciúma, mas para o Criciúma marcar pelo menos um gol na Ferroviária, eu vejo com bons olhos, tá? A Ferroviária aqui, ó, dos últimos 10 jogos, em 6, pelo menos um gol a Ferroviária sofreu, né? Só a gente olhar aqui, ó, os últimos jogos, que a gente vê, ó, sofreu gol contra o Vila Nova 3, sofreu gol contra o Paysandu 2, aí não sofreu contra o CRB, sofreu 2 gols contra a Chapecoense, sofreu gol contra o América Mineiro, sofreu gol contra o Botafogo de São Paulo, sofreu 2 gols contra o Goiás, sofreu gol do Avaí, sofreu gol do Novo Horizontino e sofreu gol do Curitiba. Ou seja, dos últimos 10 jogos, na verdade, eles só não sofreram gol em um, que foi contra o CRB. Em todos os outros jogos, eles sofreram gols, tá? Então, o Criciúma é favorito, mas a defesa do Criciúma também é uma defesa ruim. O que eu gosto aqui é um gol do Criciúma. Inclusive, uma bet que eu deixo aqui para vocês, vou deixar o link na descrição, é um gol do Criciúma, um gol da Chape, beleza? E, por fim, nós temos o St. Louis contra o Portland Timbers, tá? Pela MLS, já comentei na MLS ontem no vídeo de sábado, e é sempre bom a gente olhar para o cenário do ambos marcam. Aqui eu acredito que vai acontecer se ambos marcam, porque na maioria dos jogos da MLS acontece o ambos marcam. Inclusive na rodada passada, né, dos 15 jogos, em 12 aconteceu ambos marcam, em 3 não. Ou seja, vale a pena estar de olho no mercado de gols na MLS, principalmente no ambos marcam, tá? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo e se inscrever no Viver do Esportivo, que eu vou te ajudar bastante nesse evento que é de graça.